Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 34 a 36 do livro de Isaías. Versículo 1 do capítulo 34. Isaías estava convidando as nações para se aproximarem para ouvir a sentença do julgamento de Deus contra elas. Versículos 2 e 3. A ira de Deus está voltada contra os exércitos nas nações. Embora Deus use alguns deles para seus próprios propósitos, eles só pensam em seus desejos de domínio. Não somente eles serão derrotados e mortos, mas sofrerão indignidades tais como falta de sepultamento. Versículo 4. Assim como o Senhor estendeu os céus por ocasião da criação, no fim ele os enrolará. Nem mesmo os céus escaparão das consequências da ira de Deus. A passagem de Apocalipse 6, versículo 14, afirma o futuro cumprimento dessa profecia. Versículo 5. O profeta escolheu Edom como representante do restante das nações. Os edomitas tinham os mesmos ancestrais que Israel. Os israelitas eram descendentes de Jacó e os edomitas de seu irmão gêmeo Esaú. Edom sempre havia sido um ferrenho inimigo de Israel. A destruição de Edom, mencionada aqui, é o retrato do derradeiro fim daqueles que se opõem a Deus e ao seu povo. Versículos 6 e 7. Uma vez que os povos não se arrependeram e não seguiram os meios que Deus havia designado para a realização de sacrifício pelos pecados, eles se tornaram o sacrifício oferecido pelos seus próprios pecados. Bosra era uma cidade importante de Edom, localizada aproximadamente 32 quilômetros a sudeste do Mar Morto. Versículo 8. Deus marcou um dia de justiça no fim da história. A injustiça a ser castigada por Deus é contrária à causa de Sião. Edom ilustrava claramente a sua oposição. Versículos 9 e 10. Isaías compara a destruição final de Edom à aniquilação de Sodoma e Gomorra, embora essas cidades não sejam explicitamente mencionadas. Porém, em Gênesis 19, versículos 26 e 28, está descrita a mesma destruição que nestes versículos. Versículo 11. Este versículo descreve animais que viviam em ruínas e locais solitários. A coruja era considerada imunda. O juízo de Deus será premeditado e extensivo. Embora o cordel e o prumo fossem normalmente usados em construção, Deus os usará para delinear a destruição de Edom. Versículo 12. A monarquia de Edom era mais antiga que a monarquia de Israel, mas Deus acalará com essa instituição, uma vez que ele está pondo fim à própria nação. Versículos 13 a 15. O tema destes versículos é uma de uma cidade que se transforma num deserto. Não somente crescerão espinhos nos edifícios públicos da nação, em razão da negligência, mas também os animais selvagens, vários deles considerados imundos, farão suas moradas entre as ruínas. Versículos 16 e 17. O livro do Senhor se trata dos decretos de Deus, neste caso, conforme revelados por Isaías. O apelo ao livro pode ser um artifício retórico para enfatizar a certeza da destruição de Edom e sua transformação em um antro para animais selvagens. Agora nós vamos estudar o capítulo 35, versículos 1 e 2 do capítulo 35. Enquanto o capítulo anterior descreve o juízo de Deus, este capítulo descreve uma mudança no panorama profético. Passa de um deserto espiritual, que representa o juízo, para um ermo em flor, cheio de vida e beleza, que representa esperança, alegria e salvação. Esta grande mudança acontece como resultado da majestosa e gloriosa presença de Deus junto ao seu povo. Versículo 3. A futura mudança no papel internacional de Israel servirá para encorajar os desanimados entre o povo. O escritor da carta aos Hebreus faz uma aplicação adicional desses versículos para fortalecer a perseverança dos cristãos que estavam sofrendo perseguição por causa da fé que professavam. Versículo 4. A vingança de Deus fornecerá os meios para redimir o seu povo de Israel, oprimido por tão longo tempo. Versículos 5 a 7. O profeta aponta para o futuro prometido, inaugurado na primeira vinda de Jesus Cristo e que será consumado de modo pleno na sua segunda vinda. Isaías contrasta o povo de Deus, que agora sofre, mas que está destinado a elevados poderes de alegria em um mundo novo, com o povo de Edom dessa era, cujas torrentes de privilégios serão revertidas em aridez escaldante, fazendo de Edom uma habitação de chacais. A salvação que Deus proverá inclui bem-estar espiritual, mas também cura e integridade físicas, o que ficou demonstrado repetidas vezes no próprio ministério de Jesus e que será realizado de modo pleno nos corpos ressurretos do povo de Deus por ocasião da volta de Cristo. Versículos 8 a 10. Israel, com seus vales profundos e terreno montanhoso, era uma terra difícil de se atravessar, mas Isaías previu um alto caminho. Essa estrada será o caminho santo, o nome que indica que ele proverá acesso a Deus. Enquanto o imundo não passará por ele, porque leva à presença de um Deus santo, até mesmo os tolos não se desviarão se procurarem andar nesse caminho. Esse caminho será uma estrada segura e conduzirá a Sião, onde Deus dá a conhecer a sua presença ao seu povo. Agora nós vamos estudar o capítulo 36, versículo 1 do capítulo 36. Em 703 a.C., Senaqueribe sucedeu seu pai Sargão no trono da Assíria. Muitas nações aproveitaram essa sucessão na liderança
como uma oportunidade para se rebelarem contra a Assíria, inclusive Judá, pois os assírios tinham derrotado o reino de Israel ao norte em 722 a.C. e colocado Judá numa posição em que a nação tinha de pagar um tributo anual aos assírios para não ser atacada. Depois de cuidar de rebeliões em outras partes de seu império, Senaqueribe voltou sua atenção para Judá em 701 a.C. Ele tomou facilmente muitas cidades fortes menores no caminho para Jerusalém. Versículo 2. Laquis era uma importante cidade de guarnição e aproximadamente 48 quilômetros a oeste de Jerusalém. Junto com outras cidades, ela guardava a estrada que conduzia a Jerusalém. O rei da Assíria, com seus exércitos, estava ainda em Laquis quando enviou um de seus principais oficiais para apresentar um ultimato a Jerusalém. Rabsaqué ficou no mesmo lugar em que Isaías tinha confrontado Acaz numa ocasião anterior. Isso faz o leitor lembrar que o rei judeu anterior tinha sido avisado para não confiar nos assírios, mas Acaz não ouviu esse conselho e isso levou à situação presente em 701 a.C. no reinado de Ezequias. Versículo 3. Eliaquim, Sebne e Joá eram oficiais judeus de alta posição que negociavam em nome do rei Ezequias. Versículos 4 e 5. O propósito da fala de Rabsaqué era tentar obter a rendição de Ezequias. Ele questionou a base da recusa de Ezequias ao tentar ele questionou a base da recusa de Ezequias ao tentar enfraquecer o fundamento de sua confiança. Ele primeiro perguntou se o povo de Judá estava militarmente preparado para enfrentar a ameaça assíria. Versículo 6. Rabsaqué, então, minou toda a confiança que a nação de Judá poderia ter no Egito como aliado. Ele usou a metáfora de um bordão de cana quebrada. Um bordão era algo que se usava para apoio. No entanto, esse bordão era feito de cana, que não podia suportar o peso de uma pessoa. Na verdade, Deus, por intermédio de Isaías, vinha salientando o mesmo ponto. O Egito não era um aliado que merecesse confiança. Versículo 7. O representante do rei da Assíria alegava que Ezequias havia insultado a Deus quando destruiu os seus altares e obrigou o povo a adorar somente em Jerusalém. Entretanto, a reforma de Ezequias visava eliminar a adoração aos ídolos, que acontecia principalmente nas colinas e nos lugares altos. Para que o povo adorasse somente o verdadeiro Deus, ou os assírios não conheciam a religião do Deus verdadeiro, ou pretendiam enganar o povo, fazendo-o crer que haviam enfurecido um Deus poderoso. Versículos 8 e 9. Rabsaqué zombou dos melhores esforços da defesa de Judá, mesmo os feitos com a ajuda do Egito, bem como os menosprezou. Ele escarneceu de Judá, oferecendo-lhes 2.000 cavalos, sugerindo que eles não poderiam encontrar cavaleiros para eles, pois Judá não possuía cavalaria. Versículo 10. A reivindicação orgulhosa de Rabsaqué de que a autoridade do Deus de Judá para sua missão poderia ser uma manobra de sua parte para obter uma rendição, mas ela estava de acordo com a profecia de Isaías de que os assírios seriam um instrumento de Deus, nas mãos de Deus para punir o seu povo. Os assírios poderiam ter ouvido a respeito disso da parte de seus partidários ou poderiam não saber disso, mas Judá sabia. Versículo 11. Os representantes de Ezequias, cientes do alarme criado pela sugestão de que o Senhor estava do lado dos assírios, pediram a Rabsaqué para que lhes falassem em aramaico, para não aterrorizar as pessoas que estavam sobre os muros, já que elas não compreendiam o aramaico. Nessa época, o aramaico era uma língua internacional, era a língua da diplomacia. Versículo 12. A intenção de Rabsaqué era fazer com que as pessoas ouvissem e ficassem amedrontadas com a vinda do exército assírio, e por esse motivo ele não atendeu ao pedido. Ele os lembrou das consequências de um cerco prolongado. Eles ficariam sem água e teriam de beber a própria urina, eles ficariam sem comida e teriam de comer as próprias fezes. Versículos 13 a 17. Rabsaqué zombou da ideia de se confiar em Deus para livrar Judá da Assíria. Rabsaqué apresentou o seu ultimato pela rendição. No momento, os judeus ficariam em sua própria terra, mas depois seriam deportados para uma outra terra. Essa política foi colocada em prática em 722 a.C., quando os assírios subjugaram o Reino do Norte e deportaram a grande maioria da população nativa, e em seguida trouxeram estrangeiros para ali viver. Essa política pretendia quebrar os laços entre um povo e o Deus da sua terra. Versículos 18 a 20. Rabsaqué argumentou que o Senhor Deus, o Deus de Judá, não podia salvar Judá, como também os deuses das outras nações e cidades que tinham sido derrotadas pela Assíria. Ele mencionou especificamente a derrota de 3 cidades cujos deuses foram incapazes de livrar seus habitantes. Arpad e Amat eram cidades do norte da Síria conhecidas por terem sido derrotadas anteriormente pela Síria. Sefarvaim provavelmente era localizada no norte da Síria. Versículos 21 e 22. Ezequias não havia dado autorização para que seus oficiais negociassem com a Assíria. Eles simplesmente fizeram saber o processo ao rei. As vestes por eles rasgadas constituíam um sinal de lamentação, mostrando sua profunda aflição.
Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 34 a 36 do livro de Isaías.